O que aconteceria se Deltarune terminasse de uma maneira bem mais macabra do que nós esperamos, onde o Roaring Knight vence os nossos heróis e assim transforma todo o mundo de Deltarune em algo muito mais macabro, depressivo e assustador do que nós conhecemos. É isso que a fangame Lost Deltarune, criada por Spoof Maroon, tenta nos contar, e é ela que eu falarei no vídeo de hoje. Então venham todos comigo, meus membros do culto Slenderman, que vão ganhar um bonequinho da Suzy se assistirem até o final, e vamos entender o capítulo perdido de Deltarune. E assim começamos o jogo, acordando igual a quase todo o capítulo de Deltarune. Mas aqui as coisas estão bem diferentes. Dessa vez nós não controlamos Chris que conhecemos, e sim Chris com CH, que aqui não só usa roupas de cores diferentes ao Chris original que conhecemos, como a sua casa também é diferente, bem menor e sem nenhum sinal da Toriel ou outros cômodos da casa. E se caso sairmos dela, vemos que sim, é uma casa bem menor do que imaginávamos. O que nos faz pensar se essa versão de Chris é realmente a que conhecemos. Mas enfim, após sairmos da casa, nos encontramos com o Monster Kid, dessa vez com as cores mais acinzentadas, fazendo lembrar do Goner Kid. Monster Kid nos diz sobre uma certa proposta que ele havia recebido de um velho homem que oferecia muito dinheiro caso ele e Chris fossem ao antigo bunker da cidade para pegar alguns equipamentos que ele tinha deixado lá. Algo que o Monster Kid aceitou e acabou empurrando Chris na jogada. Nisso, o Monster Kid já se apressa e vai direto até lá, deixando a nós a possibilidade de explorar toda a antiga cidade. E bem, como vocês podem ver, ela está bem diferente da que nós conhecemos, com muito menos NPCs, com lojas e lugares completamente vazios, uma quantidade muito maior de lápides no cemitério da cidade, e os poucos NPCs que ainda restam na cidade constantemente falam sobre sair daquele lugar, porque nada mais estava para eles lá. E até alguns deles diziam sobre estranhar a presença de Chris, a qual eles não viam em muito tempo. E tudo isso se deve a um fator. Nesse universo, o evento conhecido como Roaring já aconteceu, que para quem não sabe é o que vai acontecer caso o Roaring Knight, principal antagonista de Deltarune, conseguir abrir mais fontes escuras e assim destruir completamente tanto o mundo dos Darkness quanto o mundo da luz, que é onde Chris vive. E inclusive é indicado que sim, Chris, Suzy e Halsey tentaram enfrentar o Cavaleiro, mas falharam e possivelmente foram mortos pelo mesmo. Mas como que Chris poderia ter morrido se estamos jogando com ele nesse exato momento? Bem, isso é algo que eu vou explicar mais para frente. Agora, o nosso objetivo é ir para o bunker em que o nosso amigo Monster Kid já havia adentrado. Que interessante. Mesmo com todo o meu esforço e tentativas, aqui está você. De novo, e de novo, e de novo. Você nem sabe a gravidade da situação, não é? Eu irei te mostrar. Após isso, nos encontraremos dentro do bunker, um lugar de cores vermelhas e bastante obscuro. E o primeiro item que pegamos é um mapa do local. E ao investigarmos mais a fundo, nos encontraremos com o nosso primeiro inimigo.
uma versão distorcida do inimigo Frogget que vocês já devem conhecer. Nesse jogo podemos tanto atacar quanto usar as opções de poupar que nem em Deltarune original. A diferença é que aqui você pode usar ambas formas de despistar os inimigos sem problema. E com essa versão do Frogget derrotada, vamos até o centro do lugar, que possui uma estátua de Alce e um novo NPC para nós interagirmos. Uma gatinha preta chamada Eva, que nos explica que o Frogget que enfrentamos é um espírito perdido. E ao longo do bunker vamos nos encontrar com várias dessas coisas. Essas coisas sendo entidades presas naquele lugar e lutando dentro de si para relembrar a antiga vida que eles tinham antes de uma coisa bastante perigosa que também está lá embaixo tenha tirado isso deles e os transformado nessas coisas. E aparentemente Monster Kid, nosso amigo, foi um desses espíritos capturados. E agora nossa função era achar 4 chaves dentro do lugar para conseguirmos chegar até o causador disso tudo. Cada uma dessas chaves guardadas por 4 espíritos diferentes. A primeira é guardada pelo chamado Mutt, um amálgama de várias almas na forma do que parece ser um cachorro enorme, e ainda por cima com olhos de 2 cores diferentes, roxo e amarelo, que, como alguns devem ter conhecido, lembra muito um certo personagem de Deltarune chamado Friend. Um personagem bastante importante que mais para frente eu vou falar de novo sobre. A segunda chave é pega numa área infestada de espelhos, onde até mesmo podemos ver o reflexo dessa versão de Chris. O problema é que Elo não estava tão sozinho quanto Elo pensava. Agora enfrentamos uma criatura chamada The Rake, com corpo humanoide magro e um chapéu, e novamente com os olhos de cor roxa e amarela. E ao derrotarmos, vamos até a terceira chave, que aparentemente não estava sendo guardada por nenhum espírito, até nós ouvirmos uma voz familiar. Olá? Alguém pode me ouvir? Por favor. Essa é a voz da Suzy, e ao pegarmos a terceira chave, algo aparentemente começará a se mover no nosso inventário. E ao olharmos o mesmo, a frase "Olhe para trás de você" estará escrita. Suzy, aparentemente com seu corpo podre similar a um cadáver, estava tentando se comunicar com Chris. E ao longo da luta, ela só evita nos atingir, mesmo que a gente ataque ela, e tenta dialogar conosco dizendo coisas como: Olá, Chris, esse é você? Chris, por favor, me ajude. Não sei o que está acontecendo. Chris. Eu achei que estivesse imitando direitinho. O que fez você perceber? Aquilo não era a Suzy. Era mais um espírito que sabia da relação de Chris e Suzy e tentou enganar Elo fingindo ser sua amiga. E agora, com mais um espírito sendo morto, era a hora de irmos atrás da quarta e última chave. E infelizmente o espírito que guardava ela era aquele que nos fez entrar no bunker para começo de história. Não podemos descansar assim. Monster Kid havia sido capturado por aquela coisa e se transformado em mais um dos espíritos. E durante sua luta nos é enviado imagens medonhas do que aconteceu com o pequeno monstrinho.
onde podemos até mesmo ver o que era aquela coisa que aprisionou todas aquelas almas. Monster Kid, durante a luta, começa a se comunicar conosco falando sobre a sensação de estar daquele jeito. Ele estava morto, mas ao mesmo tempo sentia como se o seu coração continuava a bater. E ele sabia que aquela coisa que fez aquilo com ele não iria parar se Chris não fizesse alguma coisa. E ele não poderia descansar enquanto aquela coisa ainda estivesse viva. Então, como sua última ação antes de nos entregar a chave, ele diz a seguinte frase: Oh, Chris, tudo ficará bem. Eu irei para um bom lugar, onde não machucarei ninguém. Está tudo bem ter medo, mas você deve fazer isso. Matá-la é a única forma de parar isso. Tudo isso. Antes que ela machuque mais alguém. Muito de não estar com você, mas eu gostaria que eu pudesse. Você foi o mais próximo de um amigo que eu tive. Você consegue fazer isso. Eu sei disso. Você é forte. Adeus, Chris. E antes de chegarmos à coisa que fez tudo isso, é importante ressaltar que podemos encontrar e desbloquear alguns registros importantes ao longo de todo o bunker. E lembram que eu falei sobre que a maioria dos espíritos que vimos tinham os mesmos olhos das cores do Friend? Então, aí vem a explicação. Esses registros que podemos encontrar ao longo do jogo são de uma pessoa considerada muito inteligente, que estudou por anos o tempo, espaço e outras realidades. E é mais do que óbvio que essa pessoa se comunicando é o Gaster. Afinal, ele já foi referenciado um tempo atrás no jogo e ele é o único personagem tanto de Deltarune quanto Undertale que sabemos ter esse conhecimento. E nesses registros, essa pessoa, no caso o Gaster, acaba nos revelando que ele acabou ficando preso em um mundo que parecia com o dele original, mas era diferente. As pessoas eram diferentes, o mundo era diferente, as regras eram diferentes, quase como um universo alternativo. E isso é basicamente o Gaster descrevendo Deltarune, que por mais que pareça com seu mundo original, o mundo de Undertale, é completamente diferente. Basicamente sendo essa a explicação do que aconteceu com o Gaster nessa fangame. E assim, vivendo nesse novo mundo, ele começou a sentir falta da sua realidade antiga. E com isso, uma outra entidade acabou indo até ele, oferecendo-lhe a possibilidade de ter tudo o que ele queria de volta. Mas isso custaria algo, no caso, uma pessoa daquele novo mundo, a qual, relutante mas desesperado, o Gaster acabou aceitando. E quem era essa entidade a qual o Gaster fez o acordo? Esse era o Friend, um dos personagens mais misteriosos de Deltarune até então, que nesse jogo é confirmado como sendo o vilão principal por trás de tudo, que acabou enganando o Gaster e fazendo o doutor dar a Friend exatamente o que ele queria. Uma pessoa do universo de Deltarune, mais especificamente uma hospedeira perfeita o suficiente para o Friend transformar naquele que futuramente iríamos conhecer como Ronin Knight. Isso mesmo, nesse universo o Friend é o criador do principal vilão de Deltarune e o principal causador do Ronin. E eu acredito que vocês já devam saber quem foi a vítima que o Friend escolheu para transformá-la no Ronin Knight. Foi a Des, a irmã desaparecida de Noelle. E agora era a hora de a encontrarmos.
Após a perseguição, o jogo nos dará a opção de enfrentar diretamente a 10, que como vimos se transformou nas mãos do Friend em uma criatura distorcida formada por um completo ódio e agonia, não conseguindo nem ao menos se lembrar da sua mãe, sua irmã, sua família ou toda a sua vida, e tendo como único objetivo espalhar toda a escuridão e fazer a todos que entrarem em seu caminho sentirem a mesma dor que ela, da mesma forma que o Monster Kid, prendendo aquelas pobres almas naquele bunker. Nessa primeira luta, 10 nos derrotará de um jeito ou de outro, e assim o Friend vai aparecer. Que curioso! Mesmo com seus esforços, você terminou aqui, consumido pela escuridão. O que você fez de errado? Você atirou do sofrimento, não é? Mas apesar disso, eu ainda estou aqui. Meu ciclo continuará para sempre. O que pode parecer um final estranho, mas é nesse momento que nos arquivos do jogo nos é informado um código. Código esse que nos dá o verdadeiro final. E algo que eu não comentei anteriormente é que ao entrarmos no bunker existe uma outra área secreta que tem uma passagem bloqueada. E se nós colocarmos esse código nesses portões, ela será aberta. Ao adentrarmos naquele local bizarro e completamente sem sentido, uma voz começa a se comunicar conosco, sendo ela a do Friend. E assim podemos encontrar outros corpos similares ao Chris, só que sem cores, sendo essas cópias de Chris original. E é nesse momento que o Gato Preto nos explica que o Chris que jogamos também é uma dessas cópias, criadas pelo próprio Friend, com o único objetivo sendo o ajudar a espalhar mais escuridão e fazer os Darkness dominarem o mundo da luz, explicando o porquê dessa versão de Chris ter tantas diferenças em relação ao original. Porque Chris que conhecemos já morreu, somos apenas uma cópia. Cópia essa que muito provavelmente graças ao Gaster, que durante alguns dos seus registros demonstra se arrepender do que fez com a 10 e o que ele acabou causando naquele mundo, decidiu ajudar essa cópia que seria a única forma de derrotar o Friend e liberar a 10. E bem, era hora de enfrentarmos de uma vez o próprio Friend. Você sabe a melhor parte, Chris? Eu te manipulei como violino. Da mesma forma que eu enganei aquele velho uns anos atrás. E você e todos os seus homens incompetentes sobre o meu controle vão mostrar a verdade ao mundo. E assim, nossa luta contra a Friend começa, a talvez luta mais difícil de todo o jogo junto da 10, mas com a nossa determinação, finalmente conseguimos. Friend estava morto e assim recebemos do jogo um fragmento de memória. E agora era hora de novo lutarmos com a 10 mais uma vez. Eu nem eu mesmo consigo olhar para você. Você se parece tanto com ele. Eu sinto falta dele. Sinto falta da minha família. Não consigo lembrar de seus rostos, nomes, seus... Não, estou fazendo isso por ela. Tudo isso sempre foi para vê-la de novo. Chris, eu irei lhe matar agora. Eu irei... O que é isso?
Quando nevava, eu e minha irmã todos disputavam quem faria o maior anjo de neve. Nós deitávamos no chão e soltávamos nossos braços para fora, os balançando até que tivessem uma forma como nós. E eu sempre dizia para ela: "Olha, Ellie, o seu anjo tem mais neve escondida embaixo." E eu tirava toda a neve que ela não conseguia. Eu queria que pudesse nevar sempre que eu queria. Assim eu poderia vê-la de novo. Noelle, eu ainda lembro do seu nome. Me desculpe, eu gostaria de estar lá por você, mas eu não pude. Eu te amo, irmã, e na próxima vez que você fazer um anjo de neve, eu estarei lá por você. E talvez agora eu possa deixar ir. Adeus, Ellie. Adeus, Chris. Conseguimos! Derrotamos o Friend e libertamos a Des e todas as almas que ambos haviam aprisionado. E agora Chris podia descansar. Mesmo que ele não fosse o original, aquele novo mundo era dele. E agora ele viveria em paz, tendo acabado com todo o mal que existia nele ainda. E como último ato, o Monster Kid aparece e cobre Chris enquanto ele dorme, indo embora e assim, finalmente, descansando em paz. E bem, isso é Lost Deltarune e o que eu consegui explicar dessa fangame. Uma fangame bem interessante, mas bastante confusa. Eu tentei dar o meu melhor em explicar essa fangame o mais fácil de entender possível para vocês que estão me assistindo. Apesar de que algumas coisas foram mais interpretações minhas e também teve alguns outros detalhes menores sobre a fangame que eu não comentei porque eu não achei que eram tão importantes assim. E apesar de ter sido uma tarefa difícil, eu gostei bastante de falar sobre essa fangame. Quando eu a vi pela primeira vez, eu fiquei super interessado nela e fiquei feliz em finalmente não só termos uma fangame grande de Deltarune, como uma de terror, algo que é bem difícil de encontrar. E eu fico feliz de talvez tê-la introduzido a alguns de vocês. Enfim, eu acho que era isso. Devo dizer, como sempre, obrigado por terem assistido até aqui, agradeço a todos os dubladores que ajudaram ao longo de todo o vídeo e, claro, a todos os membros do canal que sempre ajudam financeiramente falando. Eu sou o Days Landman e tenha uma boa noite. Até mais!